Bem, pessoal, o remédio do dia a dia que ataca o nosso fígado é que a gente tem que ficar atento, né? Vira e mexe eu faço vídeo aqui para vocês alertando algumas medicações que podem causar problema. O que a gente está falando é para você deixar de usar essa medicação. Geralmente você está usando porque precisa dela, mas para você ficar atento a alguns sinais que podem dar no seu corpo e pode ter algum tipo de problema. Eu falo porque assim, naturalmente, eu como neurocirurgião passo muito remédio de uso constante. E muitos dos meus pacientes usam remédios que eu vou citar aqui agora. Então não é algo para você ficar desesperado, mas é algo para você ficar atento. Até porque os remédios do dia a dia a gente banaliza, acha que não é nada demais. E sim, eles são relevantes e têm os seus riscos, né? O primeiro remédio que eu vou chamar a atenção, e aí eu tenho um contato muito grande com pessoas que usam esse remédio crônico. Inclusive, tem pessoas que têm problema por causa desse remédio, costumeiramente aparecem para mim, por isso que eu alerto bem. É um remédio chamado paracetamol, né? O paracetamol é um remédio muito utilizado, comprovadamente eficaz para controle de dor e um dos mais utilizados do mundo, né? O grande problema desses remédios é que normalmente, por eles terem uso constante em pessoas que têm dor, eles banalizam o uso, né? Então, vou chamar alguns sinais que são muito relevantes de efeito colateral desse remédio e também o comportamento, né? O principal fator é o uso crônico. Então a gente sabe, a população está envelhecendo cada vez melhor, né? Tendo mais idade, mas as dores articulares, dores crônicas acontecem com a frequência muito grande. Em especial dor de coluna, que é que eu lido aqui como neurocirurgião. Então às vezes a paciente vai tomando esse remédio e esquece que esse remédio pode fazer mal para ela. E às vezes esse remédio ataca o fígado, dá insuficiência hepática. Para vocês terem ideia da relevância desse tema, é uma das principais causas aqui no Brasil e no mundo de transplante hepático por causa do uso crônico do remédio paracetamol. Então o remédio paracetamol é um remédio que pode prejudicar o seu fígado se você fizer, e é um remédio do dia a dia, não precisa de receita nada disso, se você fizer uso indevido dele. Então, o maior destaque que eu dou sempre é para o remédio de dor, que não precisa de receita e que o paciente banaliza, né? O segundo remédio, né, é o anti-inflamatório, não esteroidais, os AINES, né, que também pode atacar os rins, mas a gente está falando do fígado agora, né? Porque o mesmo fator que eu falo do paracetamol, remédio de uso crônico, eu tenho dor lombar, eu tenho dor na articulação, eu tenho reumatismo, né? Quem não conhece alguém que tenha dor crônica, né? Eu tenho dor de cabeça, e as pessoas vão usando de forma banal e piorando muito a qualidade de vida delas, porque vai prejudicar o seu fígado. Ah, Júlio, mas como é que eu sei que eu tenho algum prejuízo no fígado? Essa é a grande complicação. Na maioria das vezes são oligossintomáticos. Muda um pouquinho a cor das fezes, às vezes sente uma coceira, às vezes a cor da pele fica um pouco mais amarelada, às vezes muda um pouquinho, dá uma dor abdominal, mas são sintomas leves. E às vezes quando você descobre, já está muito prejudicado o seu fígado, né? E o último aspecto são os remédios de uso crônico que você faz, né? Então, dos que eu uso, né? Remédio para epilepsia, né? Às vezes medicação que estão tentando controlar ou te ajudando a controlar doenças crônicas, até com pressão arterial, você sempre tem que ficar atento, né? Se seu médico está te acompanhando, ele sabe seu fator de risco, né? Eu fiz até um vídeo falando assim, o médico pede exame. Eu quis dizer assim, não é que o médico pede exame quando você está fazendo uso de remédio crônico. Ele está acompanhando, né? Traduzindo, talvez eu falei de forma que não ficou tão clara, o médico está acompanhando você, sabe seus fatores de risco e sabe quem precisa ou não de exame. E aí ele vai pedir o exame de fígado. Aqui, muito comum no meu consultório, eu pedi muito exame. Por que eu peço muito exame? Porque às vezes eu uso alta dose de medicação, o paciente tem epilepsia de difícil controle, às vezes um paciente está tomando quimioterapia, outros remédios que também podem prejudicar o fígado. Então cada situação é uma situação, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.